Bem-vindo ao Pastor Responde de hoje. Eu sou o Pastor Otton e a minha missão aqui é ajudar você esclarecendo dúvidas à luz da Palavra de Deus. A dúvida de hoje que estaremos esclarecendo: o que é pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição total e contínua de Deus e é o único pecado que não tem perdão. Quem blasfema contra o Espírito Santo o rejeita completamente, nunca chegando ao arrependimento. Jesus disse que todos os pecados serão perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Lá em Marcos, capítulo 3, versículo 28 ao 29, diz assim, você vai ver aqui na tela agora: Eu asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. A Bíblia não diz exatamente o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas podemos entender o que significa pelo seu contexto. Vamos entender. Os fariseus tinham acusado Jesus de expulsar os demônios pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Jesus lhe explicou que isso era ridículo, porque Satanás não trabalha contra si mesmo. Jesus também avisou que só há dois lados. Quem não está com ele, está contra ele. Veja o que ele diz em Mateus capítulo 12, no versículo 30. Aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu digo a vocês: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Depois ele disse que todo o pecado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, seria perdoado. A blasfêmia é um insulto a Deus, ou rejeitar Deus de forma consciente. Mas Jesus disse que até a blasfêmia poderia ser perdoada. Apenas a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoada. Lá em Mateus capítulo 12, diz assim, no versículo 32, todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Explica que a blasfêmia, você veja que o versículo explica que a blasfêmia contra o Espírito Santo é falar contra o Espírito Santo. Falar contra significa se opor, rejeitando ativamente o Espírito Santo. Contra toda a evidência, os fariseus estavam rejeitando Jesus, mas Jesus disse que até isso poderia ser perdoado. O verdadeiro perigo é rejeitar o Espírito Santo. Porque a função do Espírito Santo é convencer do pecado e levar ao arrependimento. Para ser salvo, a pessoa precisa se arrepender dos seus pecados, como está escrito lá em João 16. Veja só. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em Atos 3 também tem algo relacionado, no versículo 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado, Jesus. Por isso, meu amigo, quem blasfema contra o Espírito Santo não pode ser perdoado, porque rejeita a convicção do Espírito e o arrependimento. Rejeitar o arrependimento é blasfemar, porque insulta a Deus, que deu tudo para trazer a salvação e a libertação do pecado. Aí talvez você
tem uma dúvida dentro de você. Será que eu cometi blasfêmia contra o Espírito Santo? Se você está arrependido, então não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque Jesus nunca rejeita quem vem a Ele. Confesse o seu pecado e você receberá o perdão. E eu digo isso baseado no que está escrito em João, no capítulo 6. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vir a mim, eu jamais rejeitarei. 1 João, capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quem comete blasfêmia contra o Espírito Santo não sente remorso porque rejeitou completamente o arrependimento. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição total e contínua de Deus. Quem se sente triste por seu pecado e quer ter um relacionamento com Deus, claramente não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. Ainda há esperança para essa pessoa. Eu espero que essa resposta a esse tema tenha ajudado você. Se te ajudou, deixa aqui no seu comentário o que você achou. E se você tem alguma dúvida também, deixa aqui no comentário. Se você quer uma oração, deixa o nome também aqui no comentário que nós estaremos orando por você. Deus abençoe a sua vida.